Tem um outro debate aí importante, e eu tenho me posicionado aqui, divergindo de amigos, inclusive, né? Sim, eu quero uma lei que combata fake news. Acho uma fantasia essa história de que se trata de um projeto totalitário. Acusar de projeto totalitário é jacobinismo vazio, acho eu, de quem, de algum modo, é beneficiário deste ambiente de vale tudo. Não existe vale tudo na imprensa profissional. A imprensa profissional, quando menos, tem de lidar com as questões ligadas aos crimes contra a honra. Quando não, outros processos, né, derivados de, enfim, pessoas, empresas que se sentem atingidas. Os jornalistas profissionais têm de responder por aquilo que escrevem. Às vezes há processos que nascem da pura má-fé. Não interessa, vai-se à justiça para resolver o problema. Nas redes, não. Embora as redes lidem com o material produzido pela imprensa profissional, aliás, sem pagar um tostão por isso, sem pagar um tostão por isso, né? Monopolizem a publicidade que iria para a imprensa tradicional, que financia a independência da imprensa profissional, diga-se, né? Então, suga a publicidade, na prática tira o financiamento da imprensa profissional, trabalha com o material da imprensa profissional, de graça, não por acaso se transformaram nos grandes potentados mundiais, e ainda viram um antro de circulação de notícias falsas, de crimes que não têm como ser punidos, porque a democracia não está dotada de instrumentos para pegar a bandidagem. Há uma certa ideia romântica, e eu tenho até alguns amigos que ainda estão nesse romantismo, do tempo em que nós, cidadãos privados, trossos guerreiros, como diria o poeta, os guerreiros destacados que vão à frente, né? A ideia ali do Anonymous, do cidadão célula que vai se infiltrar no Estado para descobrir as artimanhas do Estado. Essa ideia romântica já foi superada há muito tempo por organizações criminosas que usam o anonimato das redes sociais para praticar banditismo em benefício de pistoleiros, sem ter de prestar contas à democracia. Não me venham, em nome da liberdade, advogar em favor do vale tudo, porque aí eu faço como Manon Roland indo para a guilhotina, né? Ó, liberdade, quantos crimes se cometem em teu nome. Hã? Eu vejo o chefão do WhatsApp da América Latina dizendo: ó, se esta lei passar, os gays na Rússia, o que é que uma lei no Brasil tem a ver com a perseguição aos gays na Rússia? Onde, não havendo controle do WhatsApp, não obstante, os gays são perseguidos. Numa evidência, então, de que a liberdade do WhatsApp nada tem a ver com a perseguição ou não aos gays. Estamos votando uma lei para o Brasil, não uma lei para a Rússia. Não é? Ninguém está querendo interferir no seu direito de mandar mensagem para quem você quiser. Agora, se você pertence a um grupo criminoso que está usando o WhatsApp e o crime ficar evidente, é preciso chegar ao crime. E logo, e cedo. E não agora, como faz o Facebook, parabéns, que
chegou a um núcleo, muito provavelmente criminoso, atuando dentro do Palácio, do Planalto, mas isso vem lá da eleição. Só agora se toma uma providência. E outra, que história é essa de que só são legítimas as providências tomadas pelo próprio Facebook? O Facebook agora é uma república autônoma? Aliás, uma república mundial autônoma, não? Que não se subordina a nenhuma outra lei a não ser aquelas do Facebook? Ah, nós temos os nossos próprios mecanismos de controle. Só os mecanismos de controle de vocês é que são legítimos? Escolhidos por quem? Ah, por vocês mesmos. Nós estamos numa democracia e o que se quer fazer é ter instrumentos para preservar a democracia, não para destruir a democracia. Porque quando você permite esse anonimato criminoso, que espalha fake news, que envenena o ambiente político, que espalha o ódio, você destrói a democracia. E aí vem aqueles em nome da liberdade, mas os direitos individuais. Mas são os direitos individuais que estão sendo agredidos. É uma velha questão essa da democracia. A gente saber se a democracia pode permitir instrumentos que solapem a democracia. A minha resposta claramente é não. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Eu não tenho nenhuma hesitação sobre isso. Estamos dando um tiro no pé. Não estamos, não. Tiro no pé é o que está sendo dado agora. Nós vivemos sob a égide, não do tiro no pé, do tiro na cabeça. O que está aí é o tiro na cabeça. Não no pé. Porque no pé você ainda caminha. É preciso votar a lei. Não, a lei... Depois de algum tempo, começamos a perceber que direitos individuais, a gente volta lá, estamos na democracia, corrige-se. Agora, o que não dá é para cair na conversa dos chefões das redes e nem quererem conversar a respeito. Até porque, vamos ser claros, a política do ódio rende dinheiro. Quem diz que não? Ora, rende. Rende trânsito, rende... e aí entra... E o dinheiro entra financiando. Felizmente, um grupo de empresas agora começa a falar assim, não vou financiar o ódio. E o que se deu no Brasil é uma evidência de que é preciso tomar providência. E não dá para esperar o Facebook tomar providência. Não dá para esperar o Facebook tomar providência 2 anos depois, 3 anos depois. Depois que a vaca já passou, a gente vai fechar a porteira. É inútil. Já passou. O que nós temos aí? Vamos lá. Como a gente trouxe ontem, Reinaldo, o Facebook anunciou ter removido 73 contas ligadas a integrantes do governo, o que inclui um auxiliar direto do presidente, com sala, inclusive, no Palácio do Planalto. Desse total, 35 são do Facebook propriamente e as outras 38 contas do Instagram. Foram eliminadas ainda 14 páginas e um grupo no Facebook. O assessor do Planalto, que administrava alguns perfis, é Tércio Arnaud Tomás. Ele é membro do chamado Gabinete do Ódio. Além da página Bolsonaro Opressor 2.0, seguida por mais de 1 milhão de pessoas no Facebook, foi identificada a conta @BolsonaroNews no Instagram, também sob a administração de Tércio, com 492 mil seguidores e mais de 11 mil publicações. De acordo com o estudo americano, muitas dessas postagens feitas por Tércio foram publicadas durante o horário comercial, Reinaldo, ou seja, podem ter sido feitas, muito provavelmente, durante o expediente dele. Alguma dúvida? Esse rapaz era um sujeito ali que era um militante. Aí foi foi pescado pelo Flávio, né? Falar que foi garfado pelo Carlos, né? Pode parecer uma coisa estranha. Ele foi atraído pelo Carlos, né? E tem sala lá no Palácio do Planalto, assessor especial do presidente, né? Espalhando veneno nas redes. Essa página é antiga, só agora foi descoberta. Né?
Sim, o Bob Fruias. Quando a gente vai ver o que o próprio Facebook escreveu do que faz essa gente, o que faz essa gente, dá vergonha, né? Você saber que essa turma opera dentro do palácio. Então vamos lá, o Bob Fruia. Vamos ver, segundo o texto do próprio Facebook, né? Depois a gente volta para a reação do governo. Vamos para o item 3 ali. O que é que diz o Facebook sobre essas contas? Contas falsas. Por que falsas? Vamos lá. O que diz a rede social, Reinaldo? Aspas para o Facebook. Identificamos vários grupos com atividade conectada que utilizavam uma combinação de contas duplicadas e contas falsas, algumas das quais tinham sido detectadas e removidas por nossos sistemas automatizados para evitar a aplicação de nossas políticas. Então duplicavam páginas e faziam páginas falsas justamente para escapar do controle, né? Havia, Bob Fruia, segundo palavras deles, pessoas fictícias, veículos fictícios, discursos de ódio. Vamos seguir com o texto do Facebook, entre aspas, Bob Fruia. Isso, Reinaldo, entre aspas. A atividade incluiu a criação de pessoas fictícias fingindo ser repórteres. Olha que fofo. Publicação de conteúdo e gerenciamento de páginas fingindo ser veículos de notícias. Nossa, não me diga que eles fazem isso. Eles até fingem ser imprensa. Meu Deus! Segue o Facebook, Reinaldo. Os conteúdos publicados eram sobre notícias e eventos locais, incluindo política e eleições, memes políticos, críticas à oposição política, organizações de mídia e jornalistas e, mais recentemente, sobre a pandemia do coronavírus. Alguns conteúdos publicados por essa rede já tinham sido removidos por violação de nossos padrões da comunidade, incluindo por discurso de ódio. Muito bem. E sobre a origem dessa coisa toda, dessa investigação, vamos lá, vamos seguir com o Facebook. Identificamos. Isso, aspas para o Facebook. Identificamos essa atividade como parte de nossas investigações sobre comportamento inautêntico coordenado no Brasil a partir de notícias na imprensa e referências durante a audiência no Congresso brasileiro. Ainda que as pessoas por trás dessa atividade tentassem ocultar suas identidades e coordenação, nossa investigação encontrou ligações a pessoas associadas ao Partido Social Liberal PSL e a alguns dos funcionários nos gabinetes de Anderson Moraes, Alana Passos, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro. A família Bolsonaro, para usar um termo bíblico, não é mas uma legião, né? Que é como a Bíblia define o demônio. Desculpa, foi só uma lembrança. E esses outros dois que aparecem aí são deputados estaduais. O que foi que o item 2, o Fábio Cubas? Sim. O governo questiona o Facebook. O governo está muito indignado. Muito indignado. A ação do Facebook fez com que governistas entrassem em contato com executivos do Facebook, Reinaldo. Perguntaram o que havia motivado o ato e se havia ligação com o inquérito das fake news que está no Supremo. Tiveram como resposta que as remoções no Brasil foram parte de uma ação global da rede social e não era nenhuma perseguição contra bolsonaristas ou contra o governo. Essa ação global, inclusive, identificou redes inautênticas também no Canadá, no Equador, na Ucrânia e nos Estados Unidos. Agora, apenas no Brasil, isso tinha relação com o governo. Porque, Fábio Cuba, tem de ter o nosso jeitinho. Tem de ter ali o nosso ziriguidum, nosso balacobaco, o nosso telecoteco. O que disse a CPI das fake news bom, porque agora precisa fazer alguma coisa, né, gente, com esse negócio. Vai ter que parar lá na CPI da fake news, né? Isso, Reinaldo. A CPI mista que investiga as fake news vai solicitar ao Facebook exatamente esse material a respeito das contas falsas removidas. O primeiro a apresentar o requerimento nesse sentido foi o senador Randolph Rodrigues da Rede, lá do Amapá. Ele pediu inclusive ao Facebook que preserve todo o conteúdo disponível das páginas ligadas ao esquema. Hoje, o presidente do colegiado, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, apresentou um pedido semelhante. A comissão deve voltar a funcionar em agosto. Aliás, está aí, ó. Tem exemplo de crime, né? Essas páginas, faz o quê? Dá sumiço nelas? Ou elas têm de servir como prova para eventuais crimes cometidos? Essas páginas pertencem a quem? Pertencem ao Facebook? Se você tem um funcionário dentro do Palácio do Planalto, postando no horário que deveria estar trabalhando, recebendo dinheiro público, isso que ele produziu lá,
Isso é de propriedade do Facebook? Ou isso é prova que interessa a justiça brasileira? Queridos, vocês não são uma república internacional, nem nacional, nem são um ente da federação com autonomia, não são um bunker. Vão ter que subordinar as leis brasileiras. Quando é subordinar as leis brasileiras, não é essa coisa Policarpo Quaresma do nacionalismo chucro. Não. As leis da democracia. Qual o problema de vocês com a democracia? Vocês não gostam? Estão acostumados a lucrar com ódio? Estão começando a chamar ódio de diversidade, de pensamento? Hã? Não. É a democracia como um valor universal. Alguns valores civilizatórios fundantes dos quais não abriremos mão. O Rodrigo Maia também andou falando. O presidente da Câmara, Reinaldo, indicou hoje que se Bolsonaro vetar o projeto de lei das fake news, o Congresso deve derrubar o veto. A declaração foi dada ao portal G1. Maia acrescentou que grupos de parlamentares têm discutido alterações no texto aprovado no Senado em conjunto com os senadores para evitar atritos. A Câmara dos Deputados deve promover debates para as próximas 2 semanas sobre o tema. Depois, o texto será votado pelo plenário. É isso aí, tem que chegar a um consenso. Agora, atenção, qualquer que seja o resultado, porque também não adianta ficar desvitaminando um projeto de tal sorte que quando se aprova não serve para nada. Tem de ser alguma coisa que permita chegar à origem de ações criminosas. É assim. Né? E definir, se for o caso, definir com clareza que tipo de crime. Ah, falei que o Reinaldo Azevedo é feio. Fora ser um juízo distorcido da realidade, isso não é ofensa. Né? Aquilo que vale para o Código Penal, apenas a base é outra. Tá certo? Acontece que esses outros crimes, aqueles são identificáveis. Esses cometidos na rede, não, você não chega à autoria. É para chegar à autoria. É disso que se trata.